Crazes, vocês sentem pressão numa competição? Bom, para quem me acompanhou na série das Olimpíadas, do boletim olímpico diário que eu fiz, percebeu que sentiu, né, que eu falei sobre a pressão que os atletas sofrem. Teve o caso da Simone Biles, teve outros casos também, teve atleta que se suicidou porque não conseguiu se classificar para umas Olimpíadas. Enfim, eu acho que é muita pressão que até nós, atletas amadores, sofremos, né? Então, como eu disse, eu falei para o Del gravar um vídeo sobre pressão, e uma coisa que, antes de eu mostrar o vídeo que o Del gravou para vocês, quem acompanhou o Mundial de Mountain Bike nesse final de semana, só para vocês entenderem, rapidinho, eu vou encurtar a história. A Pauline Privot estava liderando o feminino, ela abriu um gap grande das outras atletas, mas a Ivy Richards veio alucinada, numa força alucinada, e conseguiu ultrapassar. Ela ultrapassou a Privot e continuou em disparada. Abriu um gap enorme da Pauline. E o que aconteceu? A Pauline ficou em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, até chegar em sexto lugar. E teve uma hora que a câmera filmou as outras atletas passando ela, e ela com a cabeça assim baixa. Ela nem olhou para ver as outras atletas passarem. Será que ela estava sentindo pressão? Pressão por não ter conquistado umas Olimpíadas? Pressão por ter perdido o primeiro lugar, senão ela tinha aberto um gap enorme. Não é pressão só nossa. A pressão não é só nós que sentimos. Eles sentem muito mais pressão porque eles são cobrados por isso. E nós? Bom, o Del vai falar sobre isso agora. Bom vídeo para vocês. Espero que vocês gostem e reflitam um pouco sobre isso. Beijão, Crazes. Fala galera, tudo bem? O vídeo aqui hoje eu vou falar sobre pressão no esporte, mas exclusivamente para o atleta amador. Por que ele se sente pressionado se ele é um atleta amador? Vamos lá. Primeiramente, a partir do momento que o atleta amador não, ele entra no cenário de competitividade, com a competição, ambiente de competitividade, existe pressão. Cobram-se resultados, posicionamentos, disputas e tal e tudo mais. É sempre um ambiente de um evento de estresse, digamos ali, mais intenso. E por que o atleta, mesmo amador, se sente pressionado? Mesmo assim, se ele fala, eu sou um atleta amador, não tenho tanto compromisso assim, né? Não. Porque existe a tal da competitividade. Independente da situação, o atleta mesmo amador, ele quer se desenvolver. Então, se ele quer se desenvolver, ele vai ter um processo, ele vai ter uma planilha de treinamento com determinados objetivos, ele tem determinadas metas, de repente ele tem um acompanhamento também nutricional, psicólogo, um acompanhamento de recuperação, uma fisioterapia e por aí vai. Então, esse atleta, ele está se preparando para competir da forma mais assertiva, de uma forma mais coerente com seus objetivos, uma forma possível nesse cenário. E o que acontece? Com essa demanda competitiva, mesmo o atleta sendo amador, ele vai estar sujeito a todo aquele estresse. Eu falo muito isso para o atleta, que é uma decisão dele. Ou ele encara e se adapta, ou o atleta ele vai ficar, não sei se eu vou, se eu faço aquilo, tal, tá muito difícil, não vai sair do lugar. Em qualquer esfera da vida tem competitividade, viu? Trabalho, relacionamentos, aquilo e tal, e por aí vai. Não é somente dentro do esporte, não. Então, essa questão, às vezes, da pressão, o atleta que coloca muita pressão em si, não depende só dele, depende do contexto à sua volta. Eu sempre falo isso muito para ele. Isso é treinado para lidar com isso, no próprio treinamento. Desde quando ele tem um processo coerente de desenvolvimento, uma questão do foco no dia a dia ali de trabalho, a evolução será uma construção. Quanto mais ele consegue simular um ambiente de competição dentro dos seus treinos, melhor. Participar de uma sequência de provas, começar a se habituar no ambiente competitivo também é muito importante. Mas tem o lado da autocobrança, tem muito atleta que se cobra demais, se sente pressionado, se cobra demais. Mas será que a cobrança é somente por resultados? É somente por estar no pódio?
É somente por ganhar do colega, ou da amiga e tal, do adversário, da rival, do rival, por aí vai. Será que é somente isso? O atleta que ele é amador, ele tem demanda nos relacionamentos fora, demanda de trabalho, família, cuidados, escola, filho, faculdade, carreira, tem outras preocupações aí. Mas será que esse atleta, quando ele entra num cenário competitivo, onde ele coloca uma meta, um objetivo, e se sente pressionado, sendo que ali, às vezes somente assim, é uma parte do seu dia, uma parte da sua vida que ele está colocando ali deveras intensidade. Ele se sente pressionado, o amador, porque ele não consegue resultado, ele não sabe lidar com a situação de disputa, ele não sabe lidar com o adversário, com a adversária, ou às vezes isso também está fora do esporte. Ele leva algumas questões que ele não conseguiu resolver fora do esporte para dentro do esporte. Às vezes assim, uma demanda de trabalho. Ele está trabalhando lá, não está tendo resultados, não está tendo feedback, não está contente, está sem perspectiva de carreira. Ou no relacionamento, o relacionamento não está tão bom assim, no caso, relacionamento amoroso, eu estou falando. Ou mesmo familiar, família pressionando ele, vai trabalhar, vai estudar, para que esse esporte, bicicleta não dá nada, que é coisa que a gente já ouviu, né? Mesmo para a parte de autoconhecimento. Então, às vezes, assim, o atleta não consegue nem falar um não fora no dia a dia, como que ele vai lidar com uma competição onde vai exigir o máximo dele num alto nível de estresse? A pressão existe. Eu vou falar assim, por mais que o atleta tenha um repertório de habilidade social, de uma competência muito grande para lidar com isso, mas ele vai sentir. A questão é o quanto essa pressão não desgasta, não derruba esse atleta. E mesmo no cenário amador, é importante o atleta entender que esse enfrentamento na competitividade, no ambiente de competição, lidar com essa pressão, é muito importante para encarar outras coisas na vida. Lembrando que não é o que ele vai fazer dentro da bike que vai resolver todos os fatores fora da bike, mas o quanto ele pode equilibrar tudo isso, aprendendo dentro da bike, dentro do esporte e fora do esporte. O que eu posso aliviar fora e levar para dentro do esporte. Por exemplo, eu escuto muita gente falar assim, o esporte para mim é a minha terapia, mountain bike é minha terapia, ciclismo é minha terapia. Eu vou lá, treino, tal, beleza, esqueço dos problemas. E aí entra numa competição, ele esqueceu dos problemas? Tá vendo de onde começa a vir a pressão? Não é mais fácil resolver essa questão fora da bike do que necessariamente achar que é uma terapia? Não estou falando que a bike não proporciona prazer, claro que sim, mas ela não vai resolver uma situação se você não está se movendo para o lado que é o objetivo, o foco de você tentar uma resolução e resolver de vez em determinada situação, posicionamento que seja. Digamos que a bike pode ser um aliviador, mas se você pensa em termos de competição, vai ter pressão, como que você vai enfrentá-la se você, às vezes, não está conseguindo se posicionar nem fora da bike? Então, é muito assim, a pressão no esporte é uma parte de muito autoconhecimento ali do atleta, de ele entender os seus objetivos, os seus propósitos dentro e fora do esporte. Ter um equilíbrio nisso, o que ele se sente bem dentro do esporte, fora do esporte, o que ele está bem também, para que no todo ele lide com essa pressão. A vida é assim, não é somente o esporte, não. Então, quanto mais o atleta aceita enfrentar isso, e é importante dar esse primeiro passo, derrotas vão existir. A questão é você ficar postergando até se transformar numa frustração. Olha, um dia eu deveria ter feito isso. Pega, encara e vai. Mesmo com limitações. É assim que se aprende. Nesse trajeto, nesse caminho que você vai vendo as necessidades, as dificuldades, as potencialidades e vai se desenvolvendo. Lembrando, não é a pressão que destrói o atleta. Amador, estou falando nesse caso amador e profissional, mas é a forma com que ele lida com a pressão. Se ele tem competência ou não para lidar com aquilo. Não tem, tem que desenvolver, se é o objetivo dele. Quanto mais ele foge, pior fica. A vida é assim. Então, o atleta amador, eu falo muito isso. Observe o que tem em volta, à volta
da bike, a volta do seu treino, a volta do seu esporte, tá tudo belezinha, bonitinho, bem regulado, você vai sentir menos pressão lá dentro. Ah, vai ter pressão? Muita. A questão é a administração disso tudo. Então é um ponto importante, não é nenhum fim do mundo, quando o atleta entra nesse cenário ali de competitividade, porque faz parte, mas também é uma possibilidade de desenvolvimento e de aprendizado fantástico para a vida. Então, convido vocês a enfrentarem as pressões no contexto aí, à volta de vocês. É importante para o desenvolvimento, como ser humano, como atleta e para a vida. Beleza? Grande abraço e até a próxima.